Olá, aluno, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aulinha de filosofia. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula anterior. E vamos lá. A última aulinha a gente falou, fez uma revisãozinha do que a gente tinha visto, conceito geral de bem e mal. Bom, nós terminamos o nosso material, faltou apenas alguns exercícios que vocês não fizeram, por favor, façam. É fim de vocês, façam exercícios, por favor. Mas eu vou estar retomando aqui algumas coisas que, como a gente não tem material, né, da parte 2, né, pra gente avançar, eu gostaria de estar revisitando alguns desses conceitos que a gente falou menos e falou por último, e gostaria da atenção de vocês para a gente estar retomando eles, fazer algumas observações e novamente cheio de paralelos, daquele jeito que vocês sabem que é minha aula, que eu sempre estou trazendo alguma coisa que eu acredito que é do nosso redor, né? Afinal, né, filosofia é isso, né? É a observação da nossa sociedade, do nosso ser ou não ser. Então, vamos lá. Pessoas, um dos temas que a gente viu, defendidos por alguns filósofos, principalmente os estoicos, é a questão da ataraxia, que nada mais é do que de se manter sereno e tranquilo em qualquer situação, independente do nosso sentimento. Então, essa apatia, a gente usar esse sentimento para a gente ter esse controle emocional, para independente do que acontecer, a gente ter o mesmo sentimento em relação àquilo, que é uma tranquilidade, uma serenidade, e essa seria a verdadeira sabedoria, a de se manter tranquilo em qualquer situação, para esses filósofos. Então, eu queria perguntar uma coisa para vocês, nesses tempos que nós estamos vivendo, vocês têm mantido uma certa ataraxia de vocês? Vocês têm se mantido tranquilos? E como tem sido para vocês? E eu queria fazer inclusive puxar esse assunto para fazer uma outra reflexão para vocês. A última coisa que nós vimos foi essa questão que daqui a gente falou sobre o Gandhi e outras figuras. Vocês até citaram aos pais de vocês como referência de pessoas boas para vocês. Perguntei quais atitudes vocês julgavam de pessoas boas. E eu queria perguntar para vocês, a pessoa que tem esse tipo sabe usar essa apatia, mantém-se sereno e tranquilo em diversas situações, ela é uma qualidade de uma pessoa boa? Não sei. Fica a pergunta para vocês, gostaria de saber a opinião de vocês. Mas, principalmente, a gente tem visto mais pessoas boas ou mais pessoas ruins? Ultimamente. A postura de algumas pessoas em relação ao que a gente está vivendo, ou de não respeitar nesse momento, o distanciamento, está pondo em risco a vida de outras pessoas, essa pessoa não está sendo ética, correto? Então, essa pessoa não está sendo ética, faz dela uma pessoa ruim, ou talvez uma pessoa desinformada, talvez uma pessoa perdida aí, que está sendo equivocada. A gente falou diversas vezes que não é certo a gente ficar falando, isso faz uma pessoa ruim, isso faz uma pessoa boa. A gente tem uma gama de ações que podem ser boas ou ruins. E é muito difícil de determinar só quando elas aparecem, porque a maioria das pessoas vai ter as duas atitudes, as atitudes boas e as atitudes ruins o tempo todo. Mas em relação ao que a gente está vivendo, as pessoas têm tomado umas atitudes que vocês julgariam corretas e éticas e morais, ou as pessoas estão tomando atitudes antiéticas e imorais. E essas pessoas que vocês observam, observação, não se esqueçam, observação é a chave da filosofia. E essas pessoas que vocês observam tomando essas atitudes ou cometendo essas ações, você consideraria elas pessoas ruins? Não sei. Bom, tem um exercício aqui no material de vocês que eu queria, na parte das atividades, eu gostaria de fazer com vocês aqui, na medida do possível. Então, na página 2, nós temos algumas coisas de semelhanças e diferenças. Então, eu queria propor um pensamento para vocês. Atividade pode ser realizada como tarefa de casa, etc. É importante, na página 2, tá? Parte de atividades, em relação ao viver bem. É importante que haja troca de ideias entre os alunos para a realização individual, etc, etc. Então, aqui o exercício é o seguinte: semelhanças. Ambos têm um nome, uma aparência, gostos, sentimentos, uma personalidade e pensamentos individuais. Ok. Ambos são humanos. Ok.
Ambos convivem com outras pessoas. Ok. E ambos dependem dos outros para nascer e aprender. Bom, a gente depende de todo mundo nessa situação que a gente está vivendo. Isso não mudou e a gente continua, tudo isso aqui, todas essas semelhanças continuam a verdade. Acontece, eu quero perguntar uma coisa para vocês além disso. É possível que a gente esteja vivendo bem nessas condições que nós vivemos agora, na questão do distanciamento? A gente vive bem agora? Porque antes a gente estava falando que os conceitos de viver bem era um. Lembra que a gente falou diversas coisas? Vocês falaram viver bem é ter dinheiro, alguns de vocês falaram. Viver bem é ter grana. Mas isso mudou um pouco nesses últimos dias. Gente, tem uma coisa para falar com vocês também em relação a isso, é que o mundo mudou muito em pouco tempo. Não sei se vocês conseguiram visualizar isso. Mas o mundo está mudando bastante. E tem o mundo que a gente deixou não vai voltar mais. O mundo mudou com esse distanciamento. Para bem ou para mal, essa mudança está aberta ainda. Mas as coisas que vocês consideravam essenciais para viver bem, que seriam as coisas dos seus semelhantes aqui, a questão dos seus semelhantes. Essas escolhas, elas mudaram? Essas coisas que você escolheria, coisas para viver bem, elas são as mesmas do que eram antes para vocês? Alguma coisa mudou nesse sentido? Por que não? Veja bem, talvez antigamente você ia falar um punhado de coisas, você ia fazer um punhado de brincadeira em sala de aula do que é viver bem e tal. E agora você me responderia, viver bem eu gostaria de estar com os meus amigos, que eu não posso ficar junto deles por causa do distanciamento. Então, essas coisas, eu acredito que se a gente fizesse esse mesmo exercício que nós fizemos aquele dia da sala de aula hoje, vocês responderiam ele com muito mais coisas simples para viver bem. E eu acredito que vocês estariam um pouco mais serenos e tranquilos em relação àquela vez que vocês ficaram todo eufóricos e falaram, não, para viver bem é isso. E talvez vocês responderiam coisas diferentes agora. Eu tenho certeza que vocês responderiam coisas diferentes. Então, aquele simples, nossa, eu queria ir numa lanchonete com meus amigos tomar açaí. E uma coisa simples assim já seria suficiente para você falar, caramba, eu poder fazer isso é viver bem. Então, os nossos valores, os nossos conceitos do que é ético e o que não é, mudaram. Porque antigamente, uma pessoa estar de máscara na rua, você ia achar estranho, mas como assim, pessoa está de máscara? Não é da nossa cultura a gente fazer isso. E agora, quando a gente sai na rua e tem uma pessoa sem máscara, você vai olhar e fala assim, opa, essa pessoa é sendo antiética, é imoral você sair sem máscara e arriscando passar algo para alguém, correto? Então, olha como é que essas coisas mudaram em pouco tempo. A nossa noção de viver bem, que foi a última coisa que a gente falou. O que a gente considera uma pessoa boa e uma pessoa ruim. Uma pessoa boa é a pessoa que está sendo respeitosa com todas as condições de saúde para com o próximo. E uma pessoa ruim, a gente pode pensar que é uma pessoa que está negando isso tudo, está dizendo que não vou respeitar. Não vou sair de máscara. Então, olha quanto de coisa que mudou, de conceitos que a gente falou em sala de aula, mais de uma vez, mas foi as últimas 2 aulas a gente falou sobre eles principalmente a questão do viver bem. E pensa o tanto de coisa que mudou, que pode ter mudado nas opiniões de vocês em relação a isso nesses dias. Então, eu fiz essa leitura das semelhanças e das diferenças, que ok, a gente tem muita coisa igual ainda. Essas semelhanças é a mesma coisa ainda. Porém, as diferenças talvez ficaram mais ressaltadas. Eu sempre achei ruim estar sem os meus amigos, não poder ver eles. Mas a diferença é que agora é mais diferente, é mais estranho estar sem eles. Eu sempre soube que eu sentiria falta de estar na presença dos meus amigos, mas agora está mais claro isso, eu tô com muita saudade deles, por exemplo. Eu sempre soube que eu adoro dar aula para vocês, mas tá mais claro isso porque faz tempo que a gente não se vê. Eu tô com saudade de vocês, com saudade das nossas aulas. Então, olha que louco. E vocês acreditam o que vocês pensam sobre isso? Vocês conseguem ver essa diferença desses conceitos que a gente falou? Sobre pessoa boa, sobre ética, sobre viver bem, sobre essa questão. Vocês estão se permanecendo serenos e tranquilos em relação a isso? Vocês estão praticando o saber filosófico na casa de vocês? Porque eu acredito que é difícil a gente manter sereno e tranquilo numa situação que a gente não sabe o que vai acontecer, porque o mundo mudou. O que vai acontecer da agora adiante? Bom, mas rapidamente, para a gente terminar a nossa aulinha, eu queria que vocês fizessem
esse exercício da página 2, no número 1, e queria saber as opiniões de vocês, como que vocês acharam para fazer ele. Eu só li um pedacinho aqui do quadro, vocês vão ler e vão me responder no nosso grupinho, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, na página 2, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse exercício aqui, hein? Página 2, exercício 1. Falem comigo sobre ele. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, assistam quantas vezes vocês quiserem. Comentem quando vocês assistiram. E até a nossa próxima linha. E tchau.